Professor da era digital, os atores da educação e a redefinição de papéis. Olá! O que dizer, o que refletir, o que referir quando se trata da construção do conhecimento? Essa é uma expressão que parece muito utilizada, muito utilizável, quando a gente quer colocar em questão as relações estabelecidas, a interação realizada entre professores e alunos, entre estudantes, entre os estudantes e o seu meio, entre atores sociais e o seu meio. Bom, nós estamos ampliando a abordagem aí para pensar que quando nós temos, por exemplo, um mecanismo que nos possibilite a interação da sala de aula, que pode ser uma sala de aula concreta, convencional, tradicional, ou uma sala de aula que é um lugar criado por nós nesse espaço virtual que promove para a gente a condição de aprendizado onde e quando a gente quiser, onde e quando a gente se sentir autônomo para isso, né? Então, tudo isso foi possibilitado pelas novas tecnologias. Então, quando a gente pensa nesses cenários possíveis, a gente amplia também para fora dessas portas concretas ou virtuais e pensa numa possibilidade de interação daquilo que se conhece, daquilo que se tem construído ao longo do tempo com o meio em que as pessoas vivem. Quer dizer, como é que isso fica de uma maneira mais concreta, explicável aí? Vamos supor que a gente tenha um cenário, uma localização aí de uma escola, de um grupo de moradores, enfim, de um grupo de pessoas que precisa alterar alguma situação em relação à condição do solo da região. Olha só, a gente vai buscar, ou enquanto grupo, enquanto coletivo, essas pessoas buscam no conhecimento das áreas já consolidadas, conhecimento já consolidado ao longo do tempo, possibilidades de adequar, atualizar e aplicar essas relações para a situação local. Quer dizer, são os grandes temas ou são os conhecimentos globais ajudando a fazer interferência local. E a interferência local que muda a vida das pessoas. E é aí que a gente vê, por exemplo, uma relação bem específica de construção de conhecimento. Bom, mas por falar nisso, vamos dar um passinho aí para o cenário construído da sala de aula interação professor-aluno, que pode ser, de novo, essa interação presencial ou essa interação virtual. E também essa interação intergeracional. Vamos dar uma olhada? Olha só, vem comigo. Para que serve o professor? É uma pergunta que pode assustar algumas pessoas, intrigar outras ou que certamente já passou pela cabeça de muitas. E aí tem um trechinho bem pontual para a gente partir para a nossa reflexão. Olha lá. Desculpe, mas na época da internet, o que o senhor faz exatamente é de uma crônica escrita pelo escritor, filósofo, linguista, professor italiano Umberto Eco, lá em 2015. A crônica se chama Para que serve um professor? E ela dá conta aí de um momento de interação em que um estudante perguntou isso para o professor. Disse, tá, mas no tempo da internet, né, o que o senhor faz exatamente? Quer dizer, por que é que precisa de professor no tempo da internet? Bom, é um questionamento muito importante, pessoal, e cabível, né? Quando a gente fala assim, peraí, o que é mesmo que o professor faz num tempo em que o conhecimento está hermetizado, embalado e guardado nessa grande nuvem, né? O conhecimento enciclopédico está disponível. É porque talvez a gente precise, como sociedade, como grupo mesmo, né? E não só individualmente, a gente precise reinterpretar ou conhecer o jeito como nunca conheceu o trabalho do professor. E também nós, professores, devamos não só reinventar,
mas saber contar direitinho como é que funciona esse processo de trabalho, de percepção, de intermediação do conhecimento, de intermediação da construção do conhecimento. Se uma sociedade, ou se um grupo, ou se o próprio professor enxerga apenas e tão somente o seu trabalho como reprodutor de um conteúdo consolidado, reprodutor de um conteúdo, repare que essa informação é importante para a nossa reflexão posterior. Reprodutor de um conteúdo consolidado que está em formato enciclopédico disponível em qualquer lugar para acesso de qualquer pessoa, então, de fato, essa presença ou essa figura se torna dispensável. No entanto, vamos pensar na profissão de professor assim como qualquer outra profissão que demande esse trabalho, esse processo de integração entre quem não conhece alguma coisa e esse conhecimento e essa constatação possível. Bem, esse processo todo só se faz por via de procedimentos de didatização que o humano é capaz de fazer. E essa didatização, obviamente, é a intermediação, é a ponte que o professor realiza, que o professor constrói entre o estudante e aquilo que ele precisa aprender. Claro que há muitos meios, há muitos jeitos, há muitos formatos de, por metáfora, se construir essa ponte. Mas também o que a gente sabe é que o objetivo é sempre igual. O objetivo é levar conhecimento até as pessoas e fazer com que elas se apropriem, façam uso disso. Então, se as perguntas basilares aqui desse nosso começo de conversa são: para que serve o professor de maneira global? A gente pode dizer, olha, a serventia ou o processo de humanização entre quem deseja o conhecimento e o conhecimento se dá por intermédio do professor, assim como qualquer outra profissão que faz a intermediação entre uma demanda e um saber, ou entre uma demanda e outro produto ou outra situação, diz, olha, é o mesmo processo que se dá nesse momento com o professor. E na pergunta específica que vai direto ao encontro, abraçar nossa discussão sobre o movimento de transformação que a escola, que o trabalho educacional precisa receber, precisa cuidar nessa era de transformações tecnológicas, de inovações tecnológicas, dizer, peraí, agora que tem internet, ou agora que a internet se popularizou, quem é você na fila do pão, né? Ou a brincadeira que diz assim, tá, o que é que você faz exatamente? E aí a gente precisa reinterpretar o papel do professor ou, de fato, deixar claro que o papel do professor nunca foi de simples, mero agente reprodutor de saber enciclopédico, né? O professor tem que ter essa estratégia, esse mecanismo, essa didatização que aproxima o conhecimento desde o mais simples ao mais complexo dos seus estudantes, de quem demanda esse conhecimento. Então, isso é muito importante para a gente entender pergunta global e pergunta mais direta. E também, olha, quem ensina e quem aprende nessa era, nesse mecanismo, nessa nova integração, nesse novo processo? A interface promovida pelas telas, em vez de listas, habilidades e competências. Então, vamos pensar num processo todo, num processo integral de construção de conhecimento. Se a gente tem as telas permitindo que a gente faça justamente essa construção e faça o ciclo do conhecimento, como eu costumo me dirigir quando falo assim, em termos de telas, para dizer assim, olha, sempre tem elemento humano de um lado e de outro. E tanto como elemento humano emissor de uma mensagem precisa pesquisar, ter capacidade técnica, habilidade, cuidar da linguagem e do raciocínio estabelecido, o ciclo só se completa se do outro lado, além de ouvir, você tiver disposto a transformar essas habilidades em conhecimento. E como assim? Ora, além de ouvir,
eu tenho à minha disposição outras capacidades, outras possibilidades. Eu vou escrever, eu vou trabalhar organizando isso, eu vou trabalhar aplicando isso. Aí a gente consegue fazer o giro da construção do conhecimento efetivamente, né? E aí, quando a gente fala na interface promovida pelas telas, a gente tira bom proveito disso. A gente consegue pensar nessa interação com produtividade. Quando a gente fala que, em vez de listas, hoje são habilidades e competências, certamente ao longo da nossa vida, da nossa carreira como professores, nós vamos ter aí vários momentos de integração, às vezes de embate, depois de aceitação, em outros momentos de não entendimento e depois de percepção de como esses métodos realizam melhor aquilo que a gente precisa na construção do conhecimento, tem a ver com os conceitos de competência e habilidades. Bom, as competências são, vamos pensar assim para ficar o exemplo concreto, né? São grandes guarda-chuvas que englobam diferentes habilidades para que elas possam ser alcançadas. Diferentes ações menores que compõem uma ação maior ou uma ideia global. Se eu quisesse fazer uma analogia, uma comparação aqui, eu poderia falar que naquele primeiro momento em que a gente fez a pergunta base, né, para que serve o professor, eu tenho um guarda-chuva e uma amplitude, uma pergunta global. E o termo aí, ou a ideia do que o professor faz na era da internet é uma habilidade, é um pontinho dentro desse grande guarda-chuva que é a competência nesse sentido. Então, se em vez de listas, hoje nós trabalhamos com a ideia de competências e habilidades, é justamente para, em vez de listas de nomes ou definições, a gente possa agir. Vamos pensar de novo no exemplo da intervenção em relação ao solo do local onde fica uma escola ou uma comunidade ao redor de uma escola. Em lugar de a gente simplesmente saber o nome e a definição e como se concentra, como acontecem, né, as transformações naquele solo, para além disso, a gente trazer esse conhecimento para promover intervenção, para promover melhorias que as habilidades e competências podem nos dar ao longo do nosso processo histórico de aprendizado. Muito bem! E quais são as implicações dessas relações de sentido quando a gente pensa no ciclo do conhecimento se realizando, né? Na completude disso? Olha só, quais são as novidades em relação à formação? Qual é o conflito ou quais os conflitos intergeracionais? Quais são os efeitos sociais e culturais? Nós queremos? Estamos preparados? E exemplos disso. Bom, vamos fazer um giro aqui de informação e de raciocínio que nos ajuda a entender melhor essas relações de sentido. Quais são as novidades em relação à formação? Uma das grandes novidades está diante de nós. Esse mecanismo, essa possibilidade de usarmos telas para promover divulgação, disseminação, construção e integração de conhecimento. Um conflito intergeracional acontece? Acontece. E eu diria que ele não é só intergeracional, né, de geração a geração, mas é um conflito de comportamento, de grupos, né? Grupos que são mais analógicos ou mais digitais, grupos que aceitam mais a mudança promovida pelos equipamentos ou pelas interfaces tecnológicas e grupos que têm mais resistência. Então, o que a gente tem aí são, vamos dizer assim, grupos de diferentes afinidades, muito mais do que o conflito intergeracional. Mas a gente costuma chamar de conflito intergeracional pela generalização que se faz do comportamento das gerações entre si e também das gerações com as outras. Efeitos sociais e culturais. Bom, à medida que eu tenho uma construção efetiva de conhecimento que implica uma intervenção ou várias intervenções locais para melhorar o contexto, a situação de diferentes grupos sociais, eu tenho que também perceber, será que a gente quer isso socialmente?
Será que a gente está preparado para que isso aconteça socialmente? Para que as pessoas entendam, por exemplo, as leis? Vou usar um exemplo bem específico. Olha só, quando a gente fala na Constituição Federal e no acesso das pessoas, dos cidadãos brasileiros às leis. Olha só, a partir do momento, ou com base no momento, em que nem todos nós, embora alfabetizados, conseguimos ler e entender as leis que regem a nossa cidadania, então a gente já não pode fazer a afirmação de que a lei é igual para todos ou que todos são iguais perante a lei. A gente só pode fazer esse tipo de afirmação cabal e irrestrita quando todos nós, em sendo alfabetizados, tivermos acesso ou tivermos a possibilidade de entender aquilo que está escrito, como está escrito e em que mecanismo se aplica ou em que situações se aplica para o nosso cotidiano. Então, esse é um dos exemplos pensando assim, nós queremos mesmo que as leis estejam acessíveis a todos? Em outras situações, nós queremos mesmo que essa superação de um momento de embate entre mundo digital e mundo analógico aconteça? É claro que quando eu faço essas perguntas que são retóricas, né? Do outro lado, aí você diz, não, claro que a gente quer que funcione assim, quer que funcione assado, quer que dê certo, né? Mas, ao mesmo tempo, isso implica mudanças de paradigmas socioculturais históricos pré-estabelecidos. Isso mexe com as estruturas sociais quando a gente fala em acessibilidade a todos os direitos, em acessibilidade à construção do conhecimento, que mexe em situações que são problemas globais, mas que mexe com situações que se resolvem localmente. Bom, nesse nosso encontro, nós tínhamos aí a intenção de trabalhar com o raciocínio de ponto de partida para nós e outros, né, na condição de professores ou não, entendermos como se dá, como pode acontecer a construção do conhecimento e de que maneira ela interfere em problemas globais, mas com ações locais e que mexem com o status social ou com as relações sociais como um todo. O quanto queremos, o quanto estamos dispostos e o quanto somos resistentes às mudanças. Bons estudos!